Maria Aparecida da Silva. Seu nome indígena é Cunhaporã, atualmente com 58 anos. Cunhaporã é originária dos antigos povos botocudos, hoje Krenak, do interior de Minas Gerais e da aldeia Vanuiri, em Arco-Íris, São Paulo. Seus pais são Vicente Valério de Souza e Maria Batista, ambos já falecidos. Vicente casou-se depois com Maria Felipe de Souza, que é viva até hoje. Cunhaporã reside em Caldas Novas, Goiás. É pajé da aldeia Tapemirim Tiramói, em São Mateus, em São Paulo. É artista, possuindo uma loja no povoado da Nossa Senhora de Fátima, Grupinho. É escritora, biomédica formada, doutora raiz, naturopata, acupunturista, psicanalista, terapeuta podal e holística e caminhoneira. Assista agora e emocione-se com essa história de Cunhaporã, a Índia de muitas caras. Meu nome é Maria Aparecida da Silva, meu nome indígena é Cunhaporã. Eu sou nascida num pequeno vilarejo, São Bartolomeu, é um sítio de São Bartolomeu que era chamado São Vitorino. E o endereço de lá era engraçado, que era São Bartolomeu de Sem Peixe, distrito de Dom Silvério, da comarca de Alvinópolis. Era um palavrão, né? Quando alguém escrevia carta, a comunicação lá era só por carta. E quando alguém ia nessa cidadezinha de Sem Peixe, né, para levar a carta para lá. E ainda o pessoal meus pais não sabiam ler nem escrever, precisava de achar alguém que sabia ler para estar escrevendo, para decifrar a carta para gente. Era bem assim, bem complicado, né? Vicente Valério de Souza e Maria Batista. O nome indígena deles, eles não tinham assim, registrado o nome indígena, né? Porque eles não era assim, lá onde que a gente morava, era uma família só. A gente foi criada como na cultura indígena, mas a terra não era Funai. Então não era uma aldeia, porque não era terra de Funai. Então quando a minha avó, quando eles, os índios, né, tiveram lá uma guerra lá da Vale do Rio Doce, tirou todo o povo da aldeia, que era lá no Krenak. Então todo mundo teve que abandonar as terras do Krenak. Então subiram no Rio Doce e muitos ficaram ali na zona da mata, né? E os meus antepassados também foi isso que fizeram, né? Aí depois,
um fazendeiro lá deu umas terras para eles, então eles ficaram ali, o pessoal nosso ficaram ali, e então todos nós não podia falar a língua, falasse a língua, né, ia descobrir que era índio, então não podia falar índio, tinha que viver como branco. Então não podia também, era obrigado a aprender o português, aí a gente era obrigada a aprender o português, então eles não tinham nome indígena. A única deles, né, que tem nome indígena sou eu, que eu vim, né, corri atrás da minha cultura, resgatei a minha cultura. Hoje eu sou uma índia, né, patrimônio histórico, graças a Deus. Tenho muito orgulho de fazer parte desse povo maravilhoso que luta pelo meio ambiente. Sim, a minha infância foi diferente das outras crianças. Foi uma infância assim, bem ruralista mesmo, sabe? Porque quando eu tinha 2 anos, eu perdi a minha mãe, que era a Maria Batista, né? Minha mãe, eu perdi ela morreu de parto do meu irmão mais novo, e nós éramos 9 irmãos, já havia morrido alguns, e então meu pai foi obrigado a dar todos os filhos, né? Então, como eu era mais nova, né? O caçulinha também tinha ido com uma outra mulher, e eu fui morar com a minha madrinha. E lá a cultura, lá era, né? Os padrinhos pegavam os recém-nascidos para eles cuidarem até os pais terem, assim, uma condições de pegar de volta, ou talvez nem pegava mais, né? Eles criavam, ficavam com ele. Então, minha infância, assim, dos meus 2 anos até os 3 anos, foi uma infância difícil, porque essa mulher, ela era muito má. Acho que ela não queria ficar comigo, mas como a cultura era essa, ela foi obrigada a me pegar, né? Ficar comigo. Então, a maldade dela, ela me deixava trancada, né? Não deixava eu comer. Quando chegava alguém, me prendia dentro do quarto, da despensa, né? De rapadura. Eu, com muita fome, ia lá, comia rapadura, ficava lá, comia rapadura. Quando ela abria, que via que a rapadura estava mexida, era um couro daquele bem grande. Então, aí quando ela saía, ela deixava eu presa debaixo do balaio. Aí, conforme eu tomava água quente, o intestino soltava, né? E ela chegava, eu estava toda suja, aí eles iam me dar banho debaixo da bica d'água. A bica d'água era muito forte, eu sufocava com aquela água. Então, quando ele sufocava, que ela via que eu não estava aguentando, ela se estirava, e ali era ela, eram os filhos dela, todos eles faziam essa covardia. Aí ela via que eu respirava um pouquinho, levava eu de novo. Isso era constante, era uma vez, eu só tomava banho debaixo dessa bica d'água. Então foi muito difícil esse período. Mas aí, depois desse período, ela me prendeu, né, nesse período, ela me prendeu debaixo de um balaio, pôs uma pedra bem grande em cima. Eu tinha muito medo de vaca. Aí veio uma vaca, meteu o chifre no balaio, e Deus me protegeu, porque o balaio ele ficou enroscado no chifre dessa vaca. E enquanto ela chacoalhava, eu corri. Eu não sei se eu escorreguei, caí no rio. E eu fui descendo, agarrando nos aguas-pé, naquelas aguapé, né, do riozinho. E logo encontrei mas não tinha cachoeira nem nada, ele corria manso. Logo encontrei, não sei se o homem estava pescando, e ele, olha, a menina, né, é filha do meu compadre Vicente, eu vou entregar para ele. Aí deixou eu lá uns dias com ele, aí me levou para o meu pai. Mas eu contei para meu pai, mas meu pai não acreditou. Aí meu pai devolveu eu para a mulher de novo. Aí eu fiquei desesperado, não sabia, né, como que eu ia fazer, né? E meu pai ia visitar, eu tentava contar, ela não deixava, depois vinha o castigo. E aí, enquanto isso, nesse período, meu pai casou com uma mulher, uma escurinha, e ela é baixinha, e o nome dela é Maria Felipe de Souza. E quando ela casou, aí eles mandaram meu irmão
mais velho me buscar. E ele foi me buscar e falou para mim que a minha mãe estava lá me esperando. Eu fui uma felicidade muito grande, né? Cheguei lá, eu não estava conseguindo mais colocar os pés no chão, estava muito inchada, as unhas caindo, né? Era muito bicho debaixo da unha. E quando eu cheguei lá, e eu gritei, eu chorei, né? Eu vi ela e chorei, eu não lembrava mais não tinha mais a lembrança da minha mãe. E eu falei para ela: mãe, por que você me deixou? Por que você me deixou? Aí ela falou: não, filha, eu voltei, eu tô aqui para cuidar de você. E ela preparou uma bacia de água quente e eu chorando com medo de colocar o pé ali, que estava doendo muito. E ela foi jogando a água bem devagarzinho no meu pé, até eu sentir segurança. Quando eu vi que não estava doendo, eu soltei o pé, coloquei o pé dentro daquela água e aquela água subiu até a minha canela, assim. E parece que a dor da minha perna, do meu pé, do meu corpo, ficou toda naquela bacia. E quando ela tirou meu pé dali, que ela começou a tirar os bichos do meu pé, cuidando, é como se ela tivesse tirado aquele sofrimento da minha, né, do meu corpo, né? Então, eu tenho muita alegria, né? Eu sou pajé, né? Eu sou uma liderança, tenho muito orgulho, né? De trabalhar na saúde, ajudar meu povo. E é isso aí, a gente vai aprendendo, todo dia eu aprendo um pouco com eles, me ligam, me ensinam mais. Então, eu tenho esse espaço de estar trabalhando com a medicina indígena, eu amo a minha cultura, né? E então, falando da minha infância, quando meu pai casou, né, com essa Maria Felipe de Souza, que ela disse que era minha mãe, e realmente ela foi a minha mãe, né? E eu tenho até o livro, né? Eu tenho o meu livro aqui, ó, A Índia de Muitas Caras, que fala que é a minha história, né? E aqui também fala, né, dessa grande mulher que nunca mais me deixou sofrer. Né, muitas pessoas falam que madrasta é o diabo que arrasta. De jeito nenhum, não posso falar isso. Porque essa foi uma mãe mesmo, ela hoje é viva. Ela teve 2 filhas com meu pai, que é Maria José de Souza e Rosilene Rosana de Souza. Então, aí o trabalho lá nessa região é só mesmo assim, roça, cortar cana, né? Cortar cana, tinha que cortar cana ainda na palha, né? A gente enchia daqueles cabelos. Eu não queria aquilo, né? Eu ficava com muita pena das minhas irmãs, né? Que era mais nova, elas iriam ter que enfrentar aquilo. E aí um dia eu estava lá com meus 13 para 14 anos, um dia uma fazendeira lá, bem de poder aquisitivo, bom, pediu para o meu pai para deixar eu ir morar com ela na cidade, que ela achava eu bastante inteligente, ela achava que eu tinha que estudar, se eu estudasse eu iria, assim, ser uma boa profissional. E meu pai falou para ela que não, de jeito nenhum, a filha dele não saía de casa se não fosse casada. E eu comecei ali a trabalhar e preocupada. Aí eu fui soprar arroz na fazenda. Soprar arroz na fazenda era muito cansativo. Quando eu chegava em casa, não tinha coragem de tomar banho, porque tinha que buscar água lá no rio. Era um meio quilômetro, né? Uns 500 metros para pegar essa água em descida, né? Eu chegava em casa sempre à noite, muita cobra, bichos, mato. E eu não gostava, dormia às vezes até sem tomar banho. No outro dia ia enfrentar a sopra de arroz de novo. E eu não queria aquilo ali, nem que as minhas irmãs, né, enfrentassem uma situação dessa. E eu com 14 anos para 15 anos, eu já comecei a bolar uma rota de fuga. Como eu iria sair dali sem magoar os meus pais e sem deixar o nome da minha mãe sujo, da minha madrasta, que eu chamo ela de mãe até hoje, é a minha mãe. E como que eu ia fazer para não deixar as pessoas falando mal dela, né? Aí eu comecei a traçar uma rota de fuga. E imaginei, quando eu encontrar algum conhecido que mora na cidade, eu vou chamar ele, falar para ele que eu estou apaixonada e que eu quero casar. E aí eu vou casar e sair daqui.
né? E aí eu sou dona do meu nariz, né? Já casada. E aquela época, tinha... A de menor não saía para lado nenhum, sem o mais velho, né? Se fosse em algum lugar na cidade, alguém já devolvia de volta. Era um protegendo o outro. Então, eu tinha um parente nosso que morava em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. E eu comecei a falar para os parentes dele que eu estava apaixonada por ele, né? Que eles escrevessem uma carta para ele, se ele queria casar comigo, porque se meu pai soubesse, ele iria achar ruim, mas ele tinha que chegar lá e pedir o casamento e já formar o casamento rápido. E assim ele gostou da ideia, ele chegou lá e foi lá né? Dá mais de 1.000 quilômetros. Ele foi lá, pediu eu em casamento e na véspera do casamento eu contei para ele, né? Que eu nunca tinha namorado e que a ideia minha não era casar assim por amor, mas eu precisava daquele casamento, daquela ajuda dele para sair dali e tomar conta da minha vida, né? E então, aí ele gostou da ideia, né? Ele aceitou, ele achou que podia me ajudar. E assim, com 2 meses, com 30 dias, o papel rolou. Na 35 dias, a gente já estava casado. O dia do meu casamento foi a coisa mais linda do mundo. O povoado, todas as pessoas foram todo em peso lá no casamento e foi muito lindo. Porque sempre fui muito comunicativa, e eu sempre fui assim, uma pessoa amorosa com todas as pessoas. E quando foi o dia de vir embora, todo mundo na cidade de Sempeja, né, dando tchau, chorando, foi um chororô danado. E foi difícil para eu deixar o pessoal que eu amava tanto, né? Mas eu sabia que era por uma boa causa. E eu vim para Porto Ferreira. Chegando em Porto Ferreira, eu não sabia fazer nada, eu nem conhecia a cidade, né? Eu só sabia, a minha casa lá na roça era de pau a pique, era coberta de sapé, a gente passava barro branco na parede, passava bosta de boi no chão, ficava verdinho. Ninguém falava que era bosta de boi que passava no chão. E ficava tão verdinho e não sabia, não conhecia a torneira da água. E quando eu cheguei na cidade, era tudo assim, né? Era tudo diferente, né? Era fogão a gás, eu não conhecia fogão a gás. Aí o pessoal foram tentar me ensinar a cozinhar feijão na panela de pressão. Quando a panela de pressão fez aquele... Me deu um desespero, parecia que aquele ia explodir. Eu saí correndo naquelas ruas, eu não conhecia nada da cidade, eu só queria correr. Aquele barulho na minha casa parecia que explodia, né? Eu corri, e aí anoiteceu, eu não sabia voltar para casa. Aí precisou, a pessoa, né, esse marido meu, foi até a polícia, porque ele também não me encontrava. E a polícia foi rodando, e eu cansei, sentei numa praça. Aí até que a polícia me encontrou, e eu tentava conversar com as outras pessoas, mas ninguém me entendia. Eu falava muito enrolado. Não falo bem até hoje, mas falava pior ainda. Mas aí... eles pegaram e ficaram me procurando e me levaram de volta para casa, né? E aí fiquei lá, né? E nunca mais eu fugi, não, porque passei um medo danado de dormir na rua, né? Então, aí tenho medo da panela-pressão até hoje. A torneira e o chuveiro. Nossa, não tomava banho de chuveiro de jeito nenhum. Eu achava que eu ia morrer eletrocutada lá debaixo do chuveiro. Foi uma vida para aprender a lidar com as coisas da cidade. As coisas da cidade foi muito difícil para mim. E então eu precisava trabalhar. Como que eu ia fazer? Eu tinha que trabalhar. Não sabia fazer nada. Aí eu fui na casa de eu fui pedindo serviço, pedindo as pessoas para me ensinar a trabalhar. Aí cheguei todo mundo ria de mim. Cheguei numa cerâmica e contei a minha história pro dono da cerâmica. Falei que eu queria conversar com o dono. Eu não iria sair daquele lugar sem que o dono me atendesse. Aí o dono me atendeu e eu contei a minha história para ele. Ele achou muito engraçado. E ele me perguntou qual era meu nome. O pessoal me chamava de Aparecida. E eu falei para ele: Aparecida,
E ele entendeu Priscila. Aí ele me apresentou e falou, não estou precisando de funcionário, mas eu vou te ensinar a trabalhar de tudo, vai fazer de tudo na cerâmica. E foi me apresentando para os pessoal, a cerâmica grande, e me falando que eu era Priscila. Priscila, ninguém me conhecia. E Priscila ficou. E sou Priscila até hoje. Não sou Priscila, mas sou Priscila que todos conhecem. Né? Meu nome é Maria Aparecida, mas todos me chamam de Priscila. E eu gosto desse nome. Agora tá nascendo uma neta minha e essa neta vai chamar Priscila. Né? Então agora tem uma Priscila realmente na família. Então eu aprendi nessa cerâmica, eu aprendi a fazer de tudo. Né? Então eu fui passando de sessão, cheguei a ser a líder dessa fábrica. Né? E ali eu trabalhei muito tempo ali, e depois eu tirei minha carta, e depois eu quis ir atrás da família indígena, né? Que eu tanto queria, né? E eu comprei um caminhão, consegui comprar um caminhão e fui para a estrada. E todos falaram para mim que índio era só Mato Grosso. É só Mato Grosso. E eu fui para Mato Grosso. E procurando lá, né, porque era antigos botucudos. E fui procurar os botucudos de Mato Grosso. E todo mundo falava, os índios de lá, muito maravilhoso, um abraço para todos eles. Eles diziam, não, aqui não tem botucudo. Os antigos botucudos hoje é Krenak. Não tem mais botucudo hoje, são os Krenaks. Eu falei, tá bom, eu vou procurar os Krenaks. Aí eles falaram, olha, os Krenaks estão lá na Vale do Rio Doce, né? E não tem Krenak para cá, né? E eu falei, e agora, né? A Vale do Rio Doce era pertinho lá de Sem Peixe, né? Eu falei, quando eu for lá, né? Eu vou lá na Vale do Rio Doce. Então, eu fui, né? Esses índios lá de Mato Grosso, eles falaram, né? Dos índios, né? Dos Krenaks. Então, quer dizer, eu imaginava que eles só tinha eles lá, né? E eu voltei para Porto Ferreira, vendi o caminhão e investi o dinheiro do caminhão na faculdade. Eu trabalhando com o caminhão, eu fiz o 2º grau, né? E até fiz todo em supletivo, né? O 1º grau, o 2º grau. E eu resolvia fazer engenharia ambiental. E investi o dinheiro na engenharia e fiquei estudando. Depois eu quebrei a minha perna e não terminei. Faltou algumas matérias, poucas matérias que faltaram. Mas aí eu fiquei cuidando da minha perna e eu entrei na prefeitura passei num concurso da prefeitura como estagiária. E então eu propus para ele, fiquei fazendo educação ambiental. As crianças de um colégio lá gostavam, né, muito de estudar, né, sobre a origem indígena. E no outro ano eles foram dançar para mim, né? Fizeram uma dança lá no Dia do Índio, eu recebi essa homenagem. Eu propus para eles que no outro ano eu iria dançar para eles com a minha turma indígena, meu povo indígena. E fiquei o ano inteiro procurando os índios, né, para ir dançar comigo, porque nós indígenas, todos os índios são parentes, né, o respeito que a gente tem pelo outro e a consideração. E eu procurei a FUNAI para ela me falar, né, eu fiquei procurando aonde tinha o FUNAI para deixar os índios, né, ir lá fazer essa dança comigo, né, para essas crianças. E eu era mais de 6.000 crianças convidadas. E a FUNAI me liberou a turma do Tereno, de Bauru, que é bem próximo de Porto Ferreira. E eles foram, nós dançamos, fizemos esse trabalho para mais de 6.000 crianças, né, fora os adultos. Foi maravilhoso. E lá tinha um cacique, eu sou Antônio Lulu, que é o Tereno, e ele falou para mim, eu contei a história minha para ele, e ele falou assim, nossa menina, eu conheço a sua história, mas a sua família não morreu não, eu pensava que tinha morrido, assim, o pessoal que tinha vindo para São Paulo tinha morrido tudo, né? Não morreu tudo não, sua família está mais perto de você do que você pensa.
Eu falei, mas como assim? Eu conheço todos eles. Eu conheço o cacique. Eu falei, ai meu Deus. Ele falou assim, o cacique da seu povo é o cacique Gerson. Eu vou levar você até ele. Nós vamos fazer uma festa na minha aldeia, você vai até lá, nessa festa, você é convidada nossa, e de lá nós vamos levar você lá. Aí nessa época, aí eu chorei demais, né? Porque eu estava mais próximo de encontrar eles, né? Era o sonho do meu pai. E eu fui nessa festa lá, e acabou a festa, eles pegaram um ônibus de pessoas de lá. Aí estava fazendo outra festa nessa minha aldeia, do meu pessoal, né? Que é em Tupã, em Arco-Íris, né? A aldeia de Vanuíri. E então nós fomos para essa aldeia. Aí chegando lá, nossa, estava uma festa linda, linda, linda. E eles me receberam maravilhosamente bem. E o cacique, né? A gente me reconheceu e foi muito bonito. Sou muito feliz. Hoje eu sou uma Krenak. Tenho o prazer de dizer, né, que eu resgatei a minha história. E eu gostaria que todas as pessoas, né, resgatassem a sua história, não deixassem morrer a sua história, porque é gratificante. Aquelas crianças que vão nascer, ela tem que saber da história dela. E se você não deixar a história, como que ela vai saber? Né? Nós temos que passar para o nosso filho. Eu tenho um neto que ele fala para mim, vovó, que bom que eu sou índio. Olha, meu netinho, que bom que eu sou índio, vovó. Eu quero usar o cocá. Ele fala para mim. E eu fico feliz de saber que ele pode fazer isso, né? As comidas indígenas era prioridade. Prioridade cuidar da saúde com a natureza, né? Se perder, andar na mata, a primeira coisa que ele ensina para as crianças, que ele ensinou para nós, andar na mata e se virar se perder. Se você anda na mata e você se perde, como que vai fazer? Você vai morrer de fome? Você tem que se virar, você tem que sobreviver, né? Então a sobrevivência na mata, essa era uma parte muito importante para ele. E também aí entrava fazer a cultura, né? O fazedor de cultura, fazer as panelas, né? Como que você ia fazer comida no mato? Tem que fazer a panela. Então ele pegava a argila, né? Ia moldando, ensinava a gente a fazer. Ah, não tem argila? Pega pedra. Vamos pegar essa pedra. Qual é a pedra? Né? Então vamos pegar a pedra de sabão, vamos pegar e vamos lapidar ela, vamos fazer um buraco nela, vamos fazer a nossa pedra. Panela de pedra para nós fazer a nossa comida, né? Como fazer o fogo. Então tudo isso ele ia ensinando para a gente, né? A madeira, né? Qual é a madeira boa para lenha e qual que podia cortar, qual que não podia cortar. E então tem muita madeira que ela é sagrada para o índio, né? Eles não cortam de jeito nenhum. Então a gente cresceu assim com essa maravilhoso assim, essa cultura assim, esse ensinamento, né? Os brinquedos da gente, carrinho, os brinquedos da boneca, né? A bonequinha era bonequinha de boneca de milho. A gente pegava a boneca, penteava o cabelinho da boneca, fazia o cestinho com a taquara e colocava a bonequinha ali para dormir, né? Fazia cordãozinho, balanço para as bonequinhas. Então eu assim cresci assim aprendendo a mexer com barro, né? Aí nessa ida, depois de adolescente, eu fui para Porto Ferreira e continuei no barro. E depois de certa época eu vim agora para Caldas Novas, onde eu tenho muito prazer de ser uma das moradoras, né? E fui acolhida por a Secretaria da Cultura, né? A Elaine, maravilhosa, o prefeito, né? Kleber Marra, muito obrigado, né? Por
me acolher, né, por me dar apoio. Eu sou muito grata a vocês. E então aqui eu tive a oportunidade de montar minha fábrica. Então aqui eu tenho a fábrica, onde que a gente produz, a gente faz desde o começo, né, e até a venda, né, e também eu aqui também tive a oportunidade, os estudos aqui é bem melhor do que os outros estados, e eu sou muito grata e pelo aprendizado, a oportunidade aqui, que aqui eu me formei em medicina indígena, né, acabei de me formar mesmo, estou me formando biomédica, sou naturopata, sou acupunturista, sou psicanálise, terapia podal, terapia holística, tem várias outras profissões aí, né? Que vou falar aqui, vou falar um monte, porque eu não paro e não vou parar, né? Eu vou sempre, agora esse ano eu vou fazer uma especialização uma pós em farmacologia e daí para diante, né? Então aqui em Caldas Novas, né, no povoado, na cidade de Fátima, quem quiser conhecer, vim aqui conhecer esse trabalho nosso aqui, é um prazer em receber, mostrar para as pessoas como funciona. Aqui a gente compra o barro, né, chega aqui o caminhão de barro, despeja num local do terreno, a gente pega esse barro, né, joga num moinho de barro. Esse moinho bate o barro, joga numa outra caixa de 500 litros, de 1.000 litros, e ali a gente pega esse barro, vira na forma, né, no molde, espera dar uma espessura, depois a gente tira o excesso dele, espera até o outro dia para a gente destacar esse barro. Existe um outro tipo de argila que a gente tira mais vezes. A gente faz isso de manhã, pode tirar de meio-dia e pode tirar de tarde. Esse barro nosso, que é o barro de tijolo, não dá para fazer isso. A forma de gesso, ela não puxa. Então você tem que encher hoje para tirar amanhã. Fica uma peça mais grosseira, né? Então, dali, ela seca um pouquinho, a gente tira a rebarba. Depois que a gente tira a rebarba, a gente tem que dar o acabamento com uma bucha para alisar ela. Então a gente alisa bem lisinho. Depois de alisado, aí a gente leva ela para o forno, né? Enche o forno. Depois do forno a gente vai queimar. As peças feitas à mão, tipo esses vasos, ela demora, eles queimam na faixa de 27, 28 horas. A nossa peça já é mais fácil, porque as de forma, elas já queimam dentro de 4 e meia, até menos às vezes. Então é mais fácil para trabalhar com a forma. E é isso aí, eu estou feliz aqui em Caldas Novas. A cidade, assim, ela dá espaço para... É uma cidade diferente, ela dá espaço para a gente trabalhar. A gente é muito feliz aqui com a fiscalização, com a prefeitura, o povo que sabe falar com a gente, vem conversar com a gente, não vem com ignorância, né? Não é igual outros estados que o fiscal chega te maltratando, né? Eles não têm, assim, uma alegria no trabalho dele, parece que estão trabalhando com mau humor, né? Eles chegam ofendendo a gente. Aqui até a fiscalização, eu agradeço a elas pelo fato de chegar tranquilo, conversando, olhando, explicando, né? O que a gente já sabe, a gente já sabe, mesmo que não sabe, a gente vai aprender. E é muito bom trabalhar aqui. Sou uma moradora muito feliz aqui de Caldas Novas. Parabéns para a administração atual, porque a outra administração eu não conheci. Essa administração atual, parabéns para todos. Sou muito bem recebida na prefeitura. Estou feliz em fazer parte desse projeto Paulo Gustavo, projeto maravilhoso que só tende a crescer. Muito feliz, muito obrigado por me dar essa contemplação, né? Sou muito feliz por ser premiada por esse projeto e quero dar continuidade e continuar sempre assim,
abraçando assim, os projetos, sempre junto com a administração. O que for da minha parte, vocês podem contar com o meu apoio, que eu estou junto. As tribos te chamam, guerreira Cunhã, pra grande festa na aldeia tribal. O teu corpo é brilho do sol e da lua, Cunhamporanga. Hoje foi um dia maravilhoso, hoje, né? Um dia sem preço, um dia tranquilo, um dia produtivo, né? Onde nós fizemos essa pintura aqui, ó. Essa aqui, ó, foi uma peça. Eu não vou falar que ela foi feita hoje, porque ela já passou pelo forno, né? Mas a pintura dela hoje foi feita hoje, olha. Que vermelho lindo, né? Então ela foi premiada no dia de hoje, que ela ganhou uma veste bonita, né? É uma peça que muitas pessoas gostam dela. Essa peça também é uma peça, né? É uma peça pensativa, né? Uma peça muito boa. Essa onça, né? Olha, né? Um bicho do nosso cerrado. Olha que onça bonita. Então, essa onça também foi feita hoje. Ganhou essa pintura hoje. E tem mais outras também aí que ganhou também a pintura aqui, ó. Esse galinho, também um galinho também que ganhou também essa cores aqui. E aí eu convido vocês para vir aqui também fazer um trabalho, uma terapia, uma acupuntura. Aqui, o que vocês quiserem participar aqui, tá feito o convite para vocês virem aqui. Dar um abraço na gente, bater um papo, que faz muito bem, né? Ainda sou daquelas antigas ainda de sentar no banquinho e conversar, né? Por todo o trabalho da gente, mas a gente tem esse horário, né? De estar falando, né? Da nossa vida, do nosso trabalho, do que nós queremos, aonde nós queremos chegar, né? Então, um beijo no coração de todos.